Canal Abelhas Biomarcatinga, sou Gilvan, sou biólogo, sou mestre em ciência animal, sou criador de abelhas. Abelhas da Austrália, ou Oceania. Toda a Oceania não, da Austrália. Vamos pegar a Austrália, vai interessar. Olha como é interessante. As abelhas, e aí eu vou logo fazendo aqui uma fala. Tem um pesquisador da Universidade de Queensland, The University of Queensland. Você pesquisa lá, Tobias, em português a palavra, se bem descendente de português, Tobias Smith. O interessante da fala, tem vários trabalhos dele, mas ele é lá da universidade, dessa universidade citada. A questão das abelhas, por que em alguns locais tem muita? Porque nos locais não. No caso tem uma live dele, ele está explicando sobre as abelhas australianas. Ele disse que tem 11 espécies de 2 gêneros. O gênero Austra plebeia e o gênero Tetragonum. De fato, quando a gente vai para a internet, encontra uma quantidade maior. Só desse primeiro gênero encontra 9. Descrição de 9. Mas isso não é muito confiável porque são Wikipedia. Mas tem um brasileiro que mora na Austrália, vou citar aqui o nome. É o George Venturieri. E ele mandou para mim a relação de 11 espécies que tem na Austrália. No gênero Tetragonum, esse gênero tem 35 espécies, mas lembra, a maioria são asiáticas. Então, e o interessante quando ele está falando é sobre a questão. Lembra que há algumas linhas que individualizam o planeta, separa por linhas imaginárias. Entre elas está a linha do Equador, junto, se a gente for pensar mais, se distanciando da linha do Equador, mais para o lado do Ártico, existe o Trópico de Câncer, outra linha imaginária paralela, mas assim, paralela, mas é numa curva porque o planeta é redondo, né? Isso é fato. O planeta é globoso. E mais se distanciando do Ártico, e depois da linha do Equador, se aproximando, vamos imaginar assim, da Antártida, tem outra linha que é Trópico de Capricórnio. Interessante na fala desse cientista que ele relata que mais junto ao Trópico de Capricórnio tem a maior quantidade de abelhas, seja abelha das 20 mil, ele até prisma que é 20,166 e algumas coisas, ou seja, é mais de 20 mil espécies de abelhas. Só que dessas abelhas tem uma boa quantidade, onde ele diz também que na Austrália tem 1,66, alguma coisa a mais, ou seja, não chega a 2.000 espécies. Tá? Mas ele fala, aí ele vai explicando por que na Austrália não tem tantos, mas mesmo estando dentro do Trópico de Capricórnio, e por que tem tanta, principalmente na América do Sul, abelhas, principalmente as abelhas que ele diz abaixo, não chega, todas as abelhas eusociais não tem um total de 500, e abaixo de 500 abelhas, entre 400 e 500, é assim que ele trata. Ou seja, 400 e 500 abelhas são as abelhas eusociais. Então, aí ele fala, na América do Sul tem maior quantidade, aí tem uma boa quantidade na África, uma boa quantidade na Ásia, mas na Oceania tem a menor quantidade de abelhas eusociais. E eu acho interessante porque só tem 2 gêneros. Vamos para, assim, eu vou deixar alguns prints. Dentro dessas abelhas tem algumas que se parece muito desse gênero Austra plebeia, se parece muito com as nossas mirim, a abelha do gênero plebeia. O que foi selecionado assim eu não sei, foi aí uma questão, critério de taxonomistas, de cientistas. No entanto, o outro gênero que é Tetragonula, existem abelhas muito semelhantes às abelhas do gênero Scaptrigona. Trigona não, porque é menor, mas parecendo muito com algumas espécies, não são iguais.
inclusive a arquitetura de ninhos, como por exemplo a Tetragona carbonara, que é também chamada de sugar bag. Na verdade, sugar bag quer dizer pote de açúcar, ou seja, açucarada, abelha açucarada, em tese. Essa abelha ela tem crias circulares, os discos, formam realeira, todas elas. Mas o que é interessante é que do primeiro gênero, a Austra plebeia, existe algumas que formam uma arquitetura parecendo também as nossas fisiomelitas, ou seja, aquele, o pessoal chama formato de cacho de uva. Então, tem alguns, vou deixar alguns prints aqui para vocês se guiarem por eles, mas no total, vamos imaginar que seja 11 ou 13 espécies de abelha em 2 gêneros. É muito pouco quando comparado ao que tem aqui na América do Sul. Ou seja, é uma quantidade bem menor, e o que chama a atenção é um país, aí sim, é um país quente, é um país clima tendendo para o equatorial, estamos na região tropical do planeta, em áreas tropical, entendendo dessa maneira. A Austrália, ela é um país, em termos de território, está uns 6 mil e poucos, 7 mil e poucos mil quilômetros quadrados. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. A Austrália é grande. Agora, tu imaginar como é essa diferença, como muda, mesmo estando nessa faixa, essa faixa tropical, como muda a diferença. Há uma diferença de uma distância, imagina daqui a distância para a Austrália. E clima, lá também a biodiversidade não é muito grande, como por exemplo as abelhas. Imagina a quantidade, nunca ouvi falar a quantidade de abelhas solitárias que tem no Brasil, mas são milhares, acredito, milhares, dezenas de milhares inclusive, talvez, e aqui na América do Sul. Quando lá na Austrália tem em torno de 1.500 espécies. Isso é o que? Segundo o que tem falado. Então isso mostra tudo a diferença. Lá tem uma questão também interessante, que é a maneira que eles coletam, que eles escolhem o mel dessas abelhas, como é que eles criam. E para eles tudo, quando tem uma realeira, eles chamam New Queen, ou seja, é uma nova rainha. Na verdade, a realeira para eles não é mais princesa, não tem esse conceito de princesa. Caso alguém tenha interesse em baixar os vídeos, claro, tudo em inglês. Inglês, boa parte não é inglês difícil, é inglês de fácil assimilação, a gente tem facilidade de entender. Se você tiver certo domínio do vocábulo, claro, sabendo como que é um diálogo em inglês, você vai entender quando eles estão falando. Tem criadoras lá que faz. Agora, tem uma coisa interessante. Boa parte das abelhas, elas são muito defensivas. E aí, para eles têm que usar uma roupa, pelo menos da cintura para cima, para poder se proteger na hora de mexer com essas abelhas. Tem também outra coisa que chamou a atenção, que do gênero Austra plebeia, tem algumas espécies que faz um tubo de cera, semelhante, que o pessoal chama do canudo, só que é mais fino, chama o pito da jataí. Então tem algumas semelhanças com nossas abelhas, mas no mais ela se distancia bastante. E a diversidade de abelhas lá da Austrália é bem pequena quando comparamos com os outros 3 continentes, Ásia, África e América, mas principalmente comparado à América e à América do Sul. Sim, ele até relata também a questão das abelhas que tem aqui. E ele vai falando que vai diminuindo, saindo da América do Sul para a América Central e para a América do Norte, como é a quantidade, ele fala no geral, abelhas das 20 mil espécies de abelha. Ele fala como vai decaindo, ele explica isso em gráfico, etc. Mas vai decaindo a quantidade de espécies que são encontradas ao longo de todo o continente americano, mas a maior concentração sendo na América do Sul, que também, e se afastando um pouco, vamos pensar, junto à Patagônia, ou seja, quando você já está se afastando bastante da linha do Equador. Lembremos que, por exemplo, o Brasil é cortado pela linha do Equador, e eu acho que aí nos 4 estados, deixa eu lembrar mais ou menos, Amapá, Amazônia,
Pará e Roraima. Isso está aqui martelando, mas da geografia eu acho que são esses. Onde a capital do Macapá, que é a capital do Amapá, é a única capital brasileira que é cortada pela linha do Equador. A linha do Equador passa nessa capital. Essa parte eu lembro, eu tive que memorizar, porque nessas provas de geografia tinha coisa que a gente tinha que memorizar, e o professor era meio... No ensino médio, o nome dele era até Libor, não sei se ainda é vivo, faz tempo, no início da década de 80, e eu lembro dessa questão que eu tive que memorizar bastante algumas coisas, eu usei muitas vezes estratégia para tentar lembrar na hora da prova. Mas o fato é esse: a maior concentração de abelhas do mundo está no Brasil, na América, mas no Brasil. A Amazônia, que não é só brasileira, nós temos na Amazônia, no conjunto geral, tem a maior biodiversidade de abelhas. Inclusive esse cientista Tobias Smith, que é assim que mais ou menos que é pronunciado lá, ele se pronuncia, ele relata da Amazônia, ele faz relações, é um cientista, é um professor, pesquisador lá da Universidade de Queensland, e ele vai relatando tudo isso. Então é importante salientar isso para você ver como é a diferença, como nós temos uma riqueza e não sabemos utilizar. Tem que deixar isso, não sabemos. Tem que fechar dizendo para vocês que nós não sabemos utilizar a nossa riqueza, da nossa biodiversidade, da nossa fauna, nem da nossa flora. Nós estamos destruindo tudo. Isso é fato. E a gente encerra por aqui.